Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Que bom poder estar com vocês mais uma manhã e juntos aprendermos a palavra de Deus e invocarmos o nome do Senhor. Queridos, estamos em Jó 13 e eu tenho a certeza de que Deus também tem uma palavra para nós nesta manhã. Então, eu quero pedir a você que generosamente compartilhe essa mensagem para que ela possa abençoar outras pessoas. Também aperte no joinha, porque esta é a forma que nós mandamos uma mensagem para esta ferramenta poderosa, entendendo que esta mensagem é relevante e que deve ser entregue a mais pessoas. Queridos, inscreve-se também nesse canal e ative o sininho se porventura você ainda não é inscrito, para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Jó capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 4, que nos diz assim: Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, eu sei, eu também, e não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventadores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Queridos, em Jó 13, vemos que o homem de Deus continua a sua defesa e compara os seus amigos a médicos inúteis. Era como se eles estivessem prescrevendo um tratamento para a patologia errada. Os argumentos dos amigos de Jó estavam corretos. De fato, Deus é justo e pune o pecado, mas isso não pode ser visto como uma regra geral. É que nem ele e nem os seus amigos sabem muita coisa, porque todos presumem a inflexibilidade da lei da retribuição, baseada na lei da causa e do efeito e na lei da semeadura. Não se deve perder de vista que, embora mal aplicada, no caso de Jó, que era justo, essa doutrina existe, queridos. Por mais correto que fossem os seus argumentos, a sua aplicação à vida de Jó estavam errados. Princípios corretos aplicados de maneira errada. Queridos, muitos de nós continuam cometendo o mesmo erro ainda hoje. Julgamos as pessoas com base na aparência e somos superficiais na hora de se importar com suas dores. A sentença é imediata, mas o cuidado muitas das vezes é moroso, é lento. Como precisamos manifestar o cuidado na mesma velocidade que nós manifestamos os nossos julgamentos. Porque, na verdade, a humanidade, querido, tem 3 anseios: ser ouvidos, serem aceitos e serem entendidos. Todos esperam serem ouvidos, serem aceitos e serem também entendidos. Por isso, Jesus nos ordena amar o próximo como a nós mesmos. E isso, basicamente, é tratá-lo da mesma maneira como gostaríamos de ser tratados. Pense nisso antes de apontar, antes de condenar, antes, muitas das vezes, de lançar um fardo pesado. Porque Jesus falou sobre os religiosos da sua época e disse que eles gostavam de atar fardos pesados nas costas dos outros, mas eram incapazes de tocarem com o dedo. Estamos cheios de pessoas assim à nossa volta. Mas, queridos, veja bem, Deus nos convida para viver uma vida de amor. Mas isso é um grande desafio, principalmente quando
o Espírito Santo não é o guia de nossas vidas. Quando vivemos por vista e não por fé, jamais conseguiremos olhar além e enxergar o interior das pessoas e as reais motivações de suas circunstâncias. Ah, queridos, que Deus nos ajude nesta manhã a ter um coração segundo o coração de Deus. Apesar dos fatos o deixarem confuso, Jó sabe que Deus o mantém em suas mãos. E ele faz declarações a partir do verso 14, 16 em diante. Ele vai fazer declarações de esperança e de fé. Ah, queridos, então veja, Jó sabia que Deus o mantém em suas mãos e o cerca com a verdade. Devemos também ter esta mesma certeza. Ele manifesta o desejo de comunicar-se com Deus. Aqui no verso de número 22, Jó está dizendo para Deus: clama, pois, e eu lhe responderei, e eu lhe falarei, e tu responde-me. Ah, queridos, que poderia ser expresso na linguagem de hoje da seguinte maneira: liga-me e eu lhe responderei, ou eu falo e você responde. Ah, queridos, como Jó, peçamos a Deus que nos faça conhecer a nossa transgressão. Veja, o verso de número 23 está dizendo: quantas culpas e pecados tenho eu, notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Então veja que como Jó, podemos pedir a Deus que nos faça conhecer as nossas transgressões e que muitas das vezes nos impede, nos priva de desfrutar as bênçãos do companheirismo e da amizade com Ele. Pois o verso 24 ele diz: porque escondes o teu rosto. Veja a expressão de Jó: porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo. Queridos, veja bem a aflição deste homem, que precisa da graça, da bênção de Deus. Como Jó, ele está pedindo a Deus que o faça conhecer as suas transgressões, e ele diz: porque nos priva de desfrutar das bênçãos e do companheirismo e da amizade de Deus. Somos inspirados, queridos, pela fé de Jó, a pedirmos a Deus que, enquanto ainda temos a oportunidade, nos revele o mal que nos impede de fruirmos plenamente as bênçãos do relacionamento com Ele, hoje e sempre. Que a cada dia possamos nos ajustar à vontade de Deus para a nossa vida e que o Senhor nos dê força para continuarmos em nossa caminhada. Ore comigo nesta manhã, querido. Eu não sei o que é que está te afligindo, eu não sei o que é que está te confundindo, mas eu quero convidar você a colocar tudo no altar de Deus. Querido e eterno Deus, Senhor, Tu és maior do que a nossa dor. Tu és maior do que o nosso medo. Tu és maior do que todos os nossos inimigos, pois Tu governas sobre tudo. Tu és Senhor e soberano. Basta uma palavra Tua, Senhor. Então tudo à nossa volta se tornará como o jardim do Éden. Porque num dia o Senhor pode virar o cativeiro de um homem, pois Tu arrancaste a José daquela prisão. Senhor, tiraste daquele calabouço e o colocaste, Senhor, no palácio.
Então, ó Deus, eu oro para que a nossa fé seja renovada nessa manhã, crendo no teu amor e no teu cuidado, que o Senhor pode, sim, mudar a nossa história. Por isso, ó Deus, ainda, Senhor, que a luta nos traga confusão, nos traga, Senhor, muitas das vezes desesperança. Nós queremos crer como Jó, que a nossa vida está nas tuas mãos e em ti esperaremos, Senhor. Ó Deus, por isso, Pai, clamamos a ti, Senhor. Ó Deus querido, e confiamos no teu cuidado e no teu amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero pedir a você que não deixe de compartilhar essa mensagem, pois assim nós iremos expandir o reino de Deus e abençoar vidas. Então compartilhe essa mensagem. E se porventura você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para você ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Deixa eu terminar assim. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.